Meu nome é Petros, eu sou aluno do Instituto Federal de São Paulo, no campus Votuporanga. E meu orientador é o João Roberto Borollo, que é o coautor desse meu projeto, desse nosso trabalho. E começando falando sobre o nosso projeto, podemos falar como ele nasceu. No ano passado eu estava em outro projeto em que queríamos ligar um sensor no nosso dispositivo, no caso nosso notebook. E para fazer a ligação desse sensor não era simplesmente ligar ele numa entrada USB no computador e utilizá-lo. Nós precisávamos de um microcontrolador que poderia utilizar das comunicações seriais nele. O que seria o princípio básico dessas comunicações? Nós teríamos dois dispositivos, um querendo comunicar e um que teria que receber essas informações. E de alguma maneira teríamos que transpor esses dados desse dispositivo, que seria o que envia, para o receptor, que seria o nosso Arduino no caso, e nosso computador para realizar os processos, processar esses dados de alguma maneira. A gente pode fazer essa transferência de algumas formas. No nosso caso seria serial, mas também podemos comentar sobre a paralela, que seria vários fios, onde cada fio transmitiria bits, que são nada mais do que 0 e 1, de forma ordenada para enviar uma mensagem que seria a nossa parte final. Então, podemos falar sobre a forma paralela, porém, ela é uma forma cara, porque teríamos que enviar, por exemplo, 8 fios, que cada um faria um bit, para formar um byte, de forma paralela para outro dispositivo. Em casos de distâncias longas, do ponto A para o ponto B, se é uma distância longa, sairia um pouco caro, pois você teria que fazer 8 condutores. Por isso que tem outra maneira que é mais comercialmente falando bacana, que é a serial, que apenas um condutor vai e consegue fazer essa comunicação. No nosso caso, para o nosso trabalho, iria utilizar para fazer o uso do kit didático, que seria uma maneira fácil de enxergar esses bits indo de um lado para o outro, para que alunos pudessem aprender de forma mais facilitada. Porque no momento que estava fazendo aquele projeto passado, várias vezes eu liguei meu dispositivo em osciloscópio, que seria basicamente um dispositivo para ver as ondas, e você conseguia ver os bits, mas para você enxergar a mensagem em si, teria que ter muito esforço, porque você não teria os times, os clocks, que seriam a sincronização do sistema, de forma definida ali no osciloscópio. Então você teria que se esforçar muito, já saber a informação para você conseguir enxergar. E isso de forma didática é um pouco falha para fazer uso didático disso. Portanto, nós queríamos fazer de uma maneira em que pudéssemos comunicar um dispositivo com o outro, da mesma forma, como se fosse dois Arduinos comunicando, e nisso um espião que conseguisse captar essa mensagem e transformá-la na tela para que os alunos vissem de maneira gráfica, de forma gráfica, toda essa comunicação. Basicamente, o jeito que a gente comunicaria seria com o RS-232, que seriam cabos, poderiam ser cabos que lembram muito bem esses cabos de vídeo antigo analógicos, que basicamente seria o RX e o TX, que seria o RX o que recebe, o TX o que transmite. Eles são, por exemplo, vamos supor que esse é o RX e esse é o RX. Eles são cruzados de receptor para transmissor, ou seja, o que transmite, eles têm esse cruzamento. Então o que transmite vai estar no que recebe do primeiro dispositivo, e o que recebe vai estar no que transmite do segundo dispositivo, de forma que você consiga transmitir os dados. E dessa maneira, utilizando essa lógica, a gente conseguiria fazer um dispositivo que fosse um espião, que ele observasse o que estaria acontecendo ali e jogasse para o computador para que os alunos pudessem aprender. Já falando um pouco sobre o andamento atual do projeto, a gente teve atrasos devido à pandemia e devido não podemos acessar o laboratório, então não temos multímetro, não temos osciloscópio. Então a gente conseguiu progredir um pouco agora, já temos todo o plano traçado, mas quanto a protótipo que pudemos ver, testar, por enquanto não temos nada para apresentar, mas logo logo poderemos ter uma apresentação mais bacana, mostrando resultados, mais para frente testar em alunos, outros